Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a estar refletindo comigo em Gênesis, capítulo de número 11, versículos de 1 a 9, onde a palavra de Deus nos diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem do outro. Dessarte o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os despertou por toda a superfície dela. Bem, queridos, refletiremos nesse dia a respeito do tema a ação de Deus contra aqueles que desafiam o seu poder. Quando nós olhamos para esse texto sagrado, certamente eu e você vamos observar uma certa similaridade com aquilo que nós temos vivido na atualidade. E certamente na nossa atualidade sempre escutamos rumores de intenções de um governo único, de um governo universal, onde a principal característica seria o controle. Evidentemente, esse movimento não é novidade. Infelizmente, o homem, ao longo da história, por meio dos seus impérios, das monarquias e de sistemas de governo similares, sempre buscou esse domínio. O interessante é que, nesse sentido, Deus sempre seria excluído. Ao olhar para o projeto ousado da construção dessa torre, percebemos que não somente a torre, mas também a cidade se chamava Babel, que significa portal dos deuses. Esse projeto afrontoso expressaria rebeldia contra o Altíssimo Deus e não estava em harmonia com a bênção de Deus. Bênção essa que foi dada a Noé e a sua família. Quando eu e você nos deparamos com Gênesis 9, verso de número 1, nós vamos observar de que forma Deus abençoou Noé. Deus disse a Noé: Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Podemos perceber que o ser humano buscava notoriedade, como também contrariar a vontade de Deus, pois eles demonstram rebeldia ao adotar uma perspectiva na procura de ser o centro das atenções. Contudo, esse projeto é frustrado por Deus, pois ele confunde a língua daquele povo de tal forma que a comunicação se tornaria inviável. O que isso nos ensina? Simplesmente que sempre que o homem tenta colocar os seus planos fora da vontade de Deus, invertendo o plano do Senhor, evidencia sua desobediência arrogante e com certeza se frustrará. Sem sombra de dúvidas, aquele lugar ficou conhecido por sua confusão. E ao olhar para o último livro da Bíblia, percebemos que a mensagem é passada para todos os povos que, de certa feita, tentam e insistem em imitar esse ousado projeto chamado Babel. Em Apocalipse, capítulo 17, verso de número 5, o Senhor Deus permite que eu e você, então, tenhamos um simples recado a respeito daqueles que tentam imitar esse projeto. Na sua fronte, achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Que nós possamos pensar nisso e que eu e você possamos entender qual foi
e qual tem sido a vontade de Deus. Que nós possamos povoar essa terra, possamos nos espalhar por ela, possamos usufruir dessa liberdade que Deus nos deu e que o Deus Todo-Poderoso seja o único que governe, que possa reger as nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe hoje e sempre, de forma tremenda, de forma poderosa. Que Deus nos abençoe.